Depois de produzir esta nossa canção, que foi um musical que nós fizemos no ano passado, eu fiquei muito entusiasmado em produzir um novo musical. E ficamos pensando durante muito tempo que peça nós faríamos. Procuramos musicais brasileiros, de outros países, mas caiu nas nossas mãos Baby. E Baby é um musical universal. Ele pode ser produzido, pode ser falado em qualquer idioma, que sempre parecerá que foi escrito naquele país. Baby is a show that is really, really close to my heart, and it's a very personal show when we wrote it from our hearts, and so when it goes out into the world and touches a new group of people, this is really exciting. So the idea of it being in Brazil, the idea of being set in Brazil and being about Brazilian couples and speaking to a whole new audience just thrills me. Primeiro, é uma história que é universal. Então, sim, foi feito na América, mas as emoções, as situações aplicam também aqui no Brasil. Em cima disso, a gente vai trabalhando para realmente integrar o jeito de ser do brasileiro na peça mesmo. Conta da história da chegada de um bebê na vida de 3 casais. E é muito fácil, muito gostoso de se identificar com o Baby. O Richard Maltby e o David Shire são um duplo muito importante no teatro musical nos Estados Unidos. E eles escrevem, a música que eles escrevem é sempre de alto padrão. Então eu sempre adorei as canções deles. Inclusive que eu nunca trabalhei no espetáculo deles, mas eu sempre ouvi as músicas deles cantadas por pessoas fazendo testes, porque as canções deles são tão ligadas com personagens e as melodias são tão lindas que pessoas pegam essas canções. Eu sempre fico feliz quando alguém entra na sala de teste e canta uma canção deles, porque sempre conta uma história, sempre uma coisa que fica emocionante e lindo. Mas para essa peça ser produzida, nós precisamos contar com pessoas muito experientes e por isso que nós chamamos toda a equipe anterior que já trabalhou com a gente no Esta Nossa Canção. Quando eu estava fazendo esse trabalho, eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Ferreira Goulart há muitos anos atrás, justamente sobre tradução. E o Ferreira Goulart me disse assim: Flávio, tradução não existe. O que existe é encontrar o equivalente. Logo assim, de cara, no primeiro contato, o público tem que entender, o público espectador tem que entender o que está se passando no palco, está sendo dito, que história está sendo contada. Para a concepção de Baby, nós pensamos em trabalhar, como já tem toda uma programação visual, até em tons de azul e rosa, que são as cores clássicas de menino e menina, a gente pensou em só enfatizar isso, trabalhando os figurinos todos nesses tons, em tons mais claros e estampados para os momentos de verão e para os tons mais escuros e invernosos, né, para os momentos de inverno. Acho que o principal nesse trabalho é trazer a sonoridade brasileira para ele. Né? A gente teve, com muita felicidade, a gente recebeu essa autorização dos autores para adaptar as músicas de acordo com o nosso contexto. A peça vai ser passada no Brasil, então eu vou usar ritmos brasileiros pincelados durante toda a partitura da música. A história se constrói a partir da fragmentação das visões, das diversas visões, né? E eu acho então que a cenografia também vai seguir por essa linha da fragmentação, da composição dos ambientes e das situações a partir de diversos fragmentos que se juntem e que possam então compor uma diversidade maior. Sou muito feliz porque, além de produzir esse espetáculo, eu tive a oportunidade de traduzir com o Flávio Marinho esse texto. Eu traduzi o texto, o Flávio fez as versões das canções, que ficaram realmente espetaculares e que vão realmente emocionar e divertir muito o público brasileiro. My first marriage was to Talia Coppola, whose brother was Francis Ford Coppola. And we were driving one day in Napa Valley and I was complaining about that I didn't have anything to write a musical about. And this was the period when big lavish musicals were the rage. And he said, why don't you write about something intimate and small, and most of all, that's personal to you? What's the most exciting thing that's happened to you? And without hesitating, I said, being present at the birth of my son. And he just looked at me and went. So I started thinking, I went back to Richard. I told him
about it. And Richard is very family-oriented also. And we started working from that point. So really the idea came from me, but it also came because Francis had prodded me to think about writing about something that was important to me personally, rather than kings or queens or clowns or whatever. It's very much about the emotions of what you want children for. I mean, there are many reasons to have children, and I mean, we only explore 3 couples. You could do this with 25 and 25 different viewpoints, but I think basically the emotions stay the same. Tem coisas que a gente vai atualizar, com certeza. Umas coisas nos arranjos, umas atitudes, e também coisas que são específicas para a situação dos Estados Unidos nos anos 80, mas nada impede atualizar esse musical. Crianças são tão carinhosas e te dão seu coração. Esposas querem tudo e estão sempre com a razão. Peraltas ou quietinhas, bom, o fato é que elas são fáceis de se amar.